Olá, boa noite. Para quem já está entrando aqui, boa noite. Para o pessoal que está assistindo isso em casa, gravado, boa noite também. Nós vamos receber hoje o professor Barbieri para um bate-papo. Deixa eu ver aqui se ele já chama ainda não. Né? Daqui a pouquinho ele vai pedir para participar da nossa conversa. O professor Barbieri é um amigo de longa data. Boa noite, Vânia. Boa noite, Karen. E o professor Barbieri está aqui. Ô, professor Barbieri, né? Só pede para participar aqui que eu já incluo você, tá? Olá, tudo bom? Então, o professor Barbieri é um amigo de longa data. Inclusive, nós dividimos bastante tempo o tablado. Somos professores de biologia. O Barbieri também, tá? Vamos ver se ele vai pedir para participar aqui. E trabalhamos juntos bastante tempo também. E hoje o professor Barbieri, ele é diretor de uma escola particular, ensino médio, e reitor de um centro universitário, tá? Boa noite. Agora ele pediu aqui, ó, vamos entrar lá, tá? Aguardando aqui o professor Barbieri. Deixa eu ver se ele vai entrar aqui. Pronto. Ô, Barbieri, como é que você Olá, tá? Silvio. Tudo bem? Tudo bem? Eu estava Tudo conversando jóia. aqui que o pessoal depois assiste em casa, eu já estava narrando a experiência que nós tivemos de bastante tempo em sala de aula dividindo biologia, né? Verdade. Foram anos, hein? Quase 2 décadas, talvez, hein? Eu acho que passou de 2 décadas, viu, Barbieri? Deixa eu apresentar você para quem já está aqui entrando. Boa noite para todo mundo, para quem está entrando agora. Né? O professor Barbieri vai bater um papo comigo sobre educação, né? Que é o nosso tema sempre presente. Deixa eu ver aqui, Barbieri, o seu currículo brevemente, tá? O professor Barbieri, José Carlos Barbieri. Sabe que eu esqueço disso também, né? José Carlos Barbieri, o Zé que eu esqueço. José Carlos Barbieri é reitor do Centro Universitário Cidade Verde, aqui em Maringá, diretor-geral também do Colégio Axia. Barbieri, ele se graduou em farmácia na Universidade Estadual de Londrina e você fez mestrado em promoção da saúde. É isso mesmo? E, Exatamente. Promoção da e saúde. também você fez licenciatura em biologia. Né? Inclusive, é o meu caso também. Nós começamos a docência ainda sem a licenciatura. E, na verdade, até sempre comento com outros colegas e também com alunos, no meu caso, o seu caso também, que a docência, a trabalhar em ensino médio, curso pré-vestibular, foi uma opção. Né? Escolhemos trabalhar em sala de aula, fizemos, primeiramente, né, uma graduação, né, que não era licenciatura, mas depois optamos e, posteriormente, fizemos a licenciatura em Biologia para trabalhar em sala de aula. O Barbieri, eu queria te fazer uma pergunta, né, que eu acho que muitas pessoas me perguntam também a respeito disso, né, qual que é a diferença? Você tinha a Faculdade Cidade Verde, né? Agora ela é um centro universitário. Qual seria exatamente essa diferença, né, do centro universitário para a universidade? Legal. Muito boa noite a todos. Silvio, é um prazer estar aqui, poder falar com você. Acho que nós trabalhamos realmente mais de que 2 décadas juntos. Eu trabalhando lá citologia, genética, e você com a zoologia. Em alguns momentos a gente também trabalhou evolução, botânica, né? E eu acabei deixando a docência em 2012. E eu comecei a ser professor antes até de entrar no centro, na universidade, antes de começar a fazer farmácia, porque naquela época você ia bem em algumas disciplinas lá, alguém te convidava, vem dar aula, né? E é Exatamente. exatamente muito diferente de hoje, né? Hoje a gente tem um professor muito mais centrado, um professor mais sério. Naquela época a gente tinha uma escola, principalmente cursinho, 300 alunos em sala, você brincava muito, tinha músicas, né? Tinha muitas piadas e tal. Então, foi assim, 2 décadas trabalhando junto com você. Você é um excelente professor. Eu fico muito honrado de ter recebido esse convite para poder falar com você aqui. Mas vamos lá. Quando a gente fala de faculdade, a faculdade,
ela é uma instituição que não tem autonomia. Quando a gente fala de ensino superior, você fala em tripé. Ensino, você fala de pesquisa e você fala de extensão. Então, uma faculdade, ela é credenciada pelo MEC, ela tem ali alguns cursos para poder ofertar, mas ela não tem autonomia para abrir curso, não tem autonomia para aumentar o número de vagas, para expedir o seu próprio diploma, não tem também autonomia para reduzir o número de vagas. Mas daí quando você se transforma em centro universitário, é porque você tem, no mínimo, 8 cursos reconhecidos pelo MEC. Então, para você começar a ofertar, ele tem que ser autorizado, começar a trabalhar. Daí, quando você ministra pelo menos 50% da carga horária do curso, você solicita o reconhecimento do curso. Na autorização, você fez uma promessa do que você iria ofertar. No reconhecimento, eles vêm para dizer o que foi prometido, foi executado e você fez além. Para ser Certo. autorizado, você tem que ter uma nota de 3 a 5. É isso que eu ia te perguntar, tem que ter uma avaliação, né, Barbieri? Isto. Vem aí os avaliadores do INEP, eles vêm pelo INEP, certo? Para avaliar. E quando você vai ser reconhecido, então tudo que você disse que ia fazer lá na autorização, você comprova que você fez, que você foi além. Né? Então, daí você pode ter uma nota 3, 4 ou 5. 1 e 2 você está, né, aí impedido de continuar ofertando. E quando você tem 8 cursos reconhecidos, sejam eles em qualquer área do conhecimento, você pode pleitear um centro universitário. E daí, o centro universitário, ele não é multicamp, ele é unicamp, então é num único campus, numa única cidade, né, Não pode ter mais de um campo. não pode. Com pelo menos 8 cursos reconhecidos. E daí você vai ter autonomia para expedir o seu próprio diploma. Você vai ter autonomia para criar cursos. Você vai ter autonomia para fechar cursos, aumentar o número de vagas de cursos e diminuir o número de vagas de cursos. Então, hoje isso tudo é muito dinâmico, está muito a ver com o mercado. Quando nós nos formamos, eram muito poucos cursos e eram basicamente licenciatura e bacharelado. De lá para cá, criaram-se muitos bacharelados, muitas licenciaturas e entraram os tecnólogos, certo? Então, você tem aí muitos cursos que você poderá aumentar o número de vagas, reduzir o número de vagas, abrir ou até fechar. Embora tenha os 5 cursos que você não pode abrir, mesmo sendo uma universidade, onde você vai focar muito no ato da pesquisa, né? Você vai observar o seguinte: mesmo universidade, você não pode abrir 5 cursos, que é direito, que é psicologia, que é enfermagem, odontologia e medicina. Mesmo as universidades precisam ter a visita do MEC para autorização e, é claro, como todos os outros, também para reconhecimento. Mas, Silvio, como eu falei, são três pontos, ou um tripé. Então, uma faculdade ela tem que ter muito bom ensino. O centro universitário tem que ter o ensino, mas ele tem que fortalecer a extensão. Quando Sim, você fala em universidade, você tem que ter o ensino forte, a extensão forte, mas você tem que entrar na pesquisa. certo. Então tem a ver também com o número de doutores e mestres, Barbieri? Sim, todos os cursos, né, que você vai abrir, você tem que ter pelo menos professores com especialização. Então, fez uma graduação, você vai lá, faz uma pós, né, uma especialização, que é lato sensu. Você pode começar a entrar em sala de aula. Mas o que vai contar mesmo é o número de professores que tenham o título de mestre ou o título de doutor. Então, você tem que ter, né, no seu quadro, pelo menos 2/3 dos professores com o título de mestre ou de doutor. E para Certo. você virar centro universitário, também você tem que ter, né, ali professores com tempo integral. Então, você tem que ter 1/5 dos seus professores trabalhando integralmente na sua instituição. Ou seja, trabalhando 44 horas ou 40 horas na sua instituição.
Certo, Barbieri. Até eu queria depois conversar mais com você sobre essa questão da contratação e da formação de professores para o ensino médio e também o ensino superior. Barbieri, eu me lembro que você trabalhou um bom tempo na parte de direção administrativa de uma escola, né? E você acha que essa questão de administração, né, ela é não tem como, né? Uma escola é uma empresa, ela tem que ser muito bem gerida, muito bem administrada para poder funcionar, né? O que nós vemos bastante na educação particular é que muitas vezes o gestor dessa empresa, que é uma escola, ele acaba não sendo habilitado a isso, né? E eu vi também que você fez MBA, né? Nessa questão de, até eu acho que eu marquei aqui, você fez uma pós-graduação nessa parte também, né, de liderança, formação de equipes, né? Ô Barbieri, você acha que para esse sucesso, porque afinal de contas, acho que nós temos 2 centros universitários aqui em Maringá, né? Você acha que essa questão administrativa, ela, além de gestar, de organizar essa empresa, é muito importante você saber escolher essa equipe que é o corpo docente, dos seus professores, né? E essa realidade que nós vivemos agora, claro, uma realidade completamente indesejada, né? Mas está exigindo agora para 2021 uma adequação, tanto da escola, na educação básica, quanto o ensino superior, né? Barbieri, como é que você tem se preparado, porque o ano letivo efetivamente começa agora em fevereiro, como é que tanto o ensino médio, que é o Colégio Axia, que você é diretor-geral, e o Centro Universitário FCV, que você, né, é o reitor, como é que você tem se preparado para o ano letivo de 2021? Silvio, eu saí, né, da UEL, fui fazer uma pós depois, fiz pós em gestão de negócios, e foi aí que eu fui ter contato com a administração propriamente dita. Então, eu fui ter disciplinas como de recursos humanos, de marketing, de investimentos, né, de microeconomia, de macroeconomia. Isso foi muito importante para que eu pudesse exercer a função de diretor administrativo que exerci durante 12 anos. Mas de lá para cá, eu exerci essa função até 2010. De lá para cá, se passaram 10 anos, e a gente observa que as habilidades e as competências exigidas por um administrador, elas mudaram consideravelmente. Primeiro que hoje, né, com a tecnologia, com os smartphones, os tablets, os computadores de mesa, notebook, a comunicação se tornou muito mais rápida. E daí os resultados que nós temos que dar são resultados também muito mais rápidos. E, além disso, as cobranças também se tornaram cobranças mais rápidas. Então, de lá para cá, evoluiu-se muito a administração. E é claro que eu, como gestor educacional, como reitor no centro universitário, eu vou dizer para você, é extremamente importante que o gestor tenha a sua formação, a sua habilitação na área, para poder fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Então, eu fiz essa pós, depois fiz uma pós em marketing, eu acabei indo para o centro, para a faculdade, que hoje é Centro Universitário Cidade Verde. O que eu posso dizer para você? A administração, ela exige muitas habilidades e muitas competências da gente. Hoje, nós temos que saber tratar, lidar, valorizar as pessoas. Além disso, nós temos que ter também a tecnologia como sendo um grande investimento das empresas. Uma boa empresa hoje, ela tem no seu lado direito o gestor de recursos humanos, de gestão de pessoas. Do lado esquerdo, o gestor de tecnologia. Porque são exatamente esses dois pontos que fazem com que você tenha ali um processo de recrutamento, um processo de seleção e um processo também de receber essas pessoas, certo? E colocá-las no lugar certo. Então, tem que ser pessoas certas no lugar certo para que elas possam dar o máximo de si para a empresa, né? Então, com essas duas pessoas muito bem escolhidas, muito bem contratadas, você começa a fazer uma boa gestão. Daí nós vamos cair nesse finalzinho da sua pergunta, que é o que vai acontecer este ano de 2021. Então, nós estávamos esperando já. Eu posso dizer para você que eu fui uma das pessoas aqui na cidade de Maringá que mais buscou a abertura das escolas, porque eu sempre confiei nas escolas.
nos gestores escolares, na nossa preocupação em acolher o aluno, na nossa preocupação em acolher, se preocupar com o colaborador e também com o professor. Então, estou solicitando a abertura das escolas, vou dizer assim com absoluta certeza, desde abril de 2020. E somente hoje, né, que nós tivemos aí o nosso governador assinando ontem e sendo publicado hoje no Diário Oficial do Estado, o decreto 6.637, que permite que as escolas possam voltar às atividades presenciais. Uma luta vencida por todos nós, pais, professores, gestores. E o que eu posso dizer para vocês? Que nesse decreto 6.637, ele diz que nós podemos voltar com as atividades presenciais, desde que a gente obedeça, siga rigorosamente a resolução da Secretaria Estadual de Saúde 632 de 2020, que foi publicada no final de 2020. Essa resolução ela tem a preocupação do distanciamento, da utilização de máscara, da utilização do álcool em gel, certo? Daquela preocupação de você manter a higiene das suas mãos, aquela preocupação de você ter a etiqueta, que é a etiqueta respiratória. E é claro que como nós temos que cumprir um distanciamento, que hoje na Europa fala assim, em 1 metro de distância, e nessa resolução da Secretaria Estadual de Saúde do município do Estado do Paraná, fala em 2 metros. Ou seja, 2 metros. É um complicador para as escolas. Então, as escolas vão começar as suas atividades, muito provavelmente no dia 1º de fevereiro, e as atividades serão híbridas. Ou seja, nós teremos alunos em sala de aula e nós teremos alunos em suas casas. Então, isso vai exigir da escola uma organização extrema, uma disciplina extrema, porque ela vai ter que administrar os 2 espaços. É claro que a gente não sabe ainda quantos alunos vão estar em cada sala de aula, porque vai depender do tamanho da sala, para a gente respeitar o distanciamento de 2 metros. E você metros. vai precisar de um técnico em cada sala, justamente para até ajudar o professor para quem está em casa, né? Vai ter que ter uma câmera, vai ter que ter um monitor, vai ter que ter o chat, o professor acompanhar as perguntas, né? Ô Barbieri, e você já organizou essa questão de se vai ter uma possibilidade do aluno que, caso ele queira assistir à aula presencial, né, vamos supor, a sala já está no seu limite possível, né, mas o aluno quer assistir. Então, a escola também vai ter que ver essa questão, se vai poder o aluno fazer essa ciclagem, se ele vai poder assistir um período em casa, depois assistir, né, na escola. O Silvio, o que nós vamos ter que continuar nos preocupando? Com a higienização das escolas, vamos ter que continuar nos preocupando com esse distanciamento e vamos ter que administrar como será a entrada e a saída. Então, nós teremos que ter aí, com certeza, tá, um escalonamento e também um rodízio. Não sabemos, já que as escolas têm autonomia, se as escolas vão ter aula, por exemplo, segunda, quarta e sexta para um grupo, terça, quinta e sábado para outro. O que nós estamos torcendo é que o nosso Conselho Estadual de Educação, que irá se reunir na semana que vem, já regulamente, já nos dê diretrizes, publique o seu parecer sobre como nós poderemos aplicar o ensino remoto em nossas escolas. Então, a gente depende muito da regulamentação que vem do Estado. E quem vai não é municipal, né, Barbieri? É estadual. Estadual, né? É isso. O Barbieri, dentro desse decreto que você me falou de 2020, há alguma normatização? Eu acredito que sim, né? Quanto aos alunos estarão em sala, com distanciamento, as salas terão com janelas abertas, né, portas abertas, né, porque não pode ficar o ar-condicionado, né? Então, Silvio, existe aí algumas recomendações de médicos, né, de associações brasileiras. Muitos já falam que você poderá utilizar o ar-condicionado, sim, que não há necessidade de você manter as salas abertas. Mas nós sabemos, né, estamos ainda
num período muito quente, né? E que existe facilmente uma proliferação de micro-organismos, você sabe mais do que eu, né, devido à sua formação. Então, colocar poucos alunos em sala de aula, manter a ventilação natural é a melhor saída, com certeza, é a melhor orientação. Mas nós temos muitos médicos, epidemiologistas, que dizem que não há necessidade de você ficar com o ar-condicionado desligado. Então, nós vamos ter que aprender um pouco mais, como nós já aprendemos muito em 2020, continuar aprendendo agora em 2021, para que a gente possa ter, então, aí a recepção desses alunos que ficaram 10 meses afastados do ambiente físico, do ambiente escolar, e poder receber esses alunos, fazer inicialmente uma avaliação diagnóstica para saber o que foi aprendido e o que não foi aprendido em 2020, e com certeza a gente vai recuperar isso em 2021, 2022, 2023, porque ficamos Estamos aprendendo, muito né? tempo longe do ambiente escolar e da interação, da socialização, que é tão importante para a aprendizagem. Sim. O Barbieri, te fazer uma pergunta até como pai. Vamos supor que um aluno ou até um funcionário ou um professor seja diagnosticado positivo, né, para a Covid, né? Será necessário os alunos, né, daquela sala que um determinado estudante estava ali frequentando e foi diagnosticado, faça o exame para ver se está... Isso mesmo, até que todos sejam vacinados, porque o ano letivo começa o mês que vem. Você acha que pode gerar algum tipo de transtorno dentro da escola, é isso? Silvio, é extremamente importante que o gestor escolar tenha a preocupação de regulamentar tudo, tá? Dizer sobre distanciamento, sobre banheiro, sobre cantina, falar sobre tudo isso. E vai ser importante que tenha um protocolo que deva ser seguido sobre se houver uma contaminação. Porque há muito tempo esses nossos alunos estão aí nos ambientes, né? Seja nas praças, nos shoppings, nos parquinhos, nos campinhos, né? Então eles estão em contato com muita gente. Seguindo até o que aconteceu em Manaus, no começo de julho do ano passado, que no dia 6 de julho de 2020, Manaus iniciou as atividades presenciais dos alunos de educação básica, certo? Então, tiveram alguns contágios? Tiveram, pouquíssimos. Mas quando ocorreu o contágio, o que se faz? Como a gente faz nas empresas hoje? Você vai aferir a temperatura na entrada. Está com febre? Você já põe este aluno no ambiente, de preferência ventilado, para que esse aluno possa ser atendido. Chama-se a família e pede-se para que a família leve o aluno para casa e aconselha-se que ele faça o teste para a Covid-19. Certo? Foi detectado, o que nós temos que fazer? Deixar esse aluno em casa e mantenha as aulas funcionando normalmente. É assim que nós Sim. estamos fazendo nas nossas empresas e está funcionando super bem. Então, nós temos que ter um protocolo sanitário da própria escola, nós temos que dar publicidade a este protocolo para alunos, para professores, para pais, para funcionários e seguir o protocolo. É recomendável que este protocolo tenha ali a aprovação de uma autoridade médica, para que você possa seguir exatamente o que hoje os médicos acreditam ser a melhor forma de nos proteger contra a Covid. Porque durante esses 10 meses, nós aprendemos muitas coisas. O que podia, o que não podia, um momento podia, outro, olha, já não pode mais. Nós vamos ficar 14 dias isolados, hoje já falo em 10, ou seja, nós estamos aprendendo muito. Então, é recomendável que as escolas elas tenham aí um protocolo que seja orientado por uma autoridade médica. Certo, Barbieri. Você sentiu alguma resistência até o momento com os seus professores, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, para esse retorno presencial das aulas? Olha, nós tivemos, principalmente no final de 2020, quando foram autorizadas as atividades de pós-graduações, alguns professores optaram por não irem ministrar aula na
a UniFCV. Daí, quando nós tivemos, logo na sequência, a autorização para que os cursos da área de saúde pudessem retornar os 2 últimos anos, nós também tivemos algumas resistências, certo? Então, é muito comum, porque nós tivemos no começo da pandemia, principalmente a imprensa, que não sabia muito, batendo muito forte, certo? A gente viu cenas horríveis de Manaus, que estamos vendo de novo, infelizmente, cenas horríveis de São Paulo, então isso assustou muito. Então, nós tivemos durante esses 10 meses um atendimento muito grande de professores, de alunos e funcionários em relação à pandemia. Então, nós tivemos, sim, algumas resistências, alguns professores optaram por não ir, alguns alunos optaram por não ir. Eu, naquele momento, né, porque fiz farmácia, fiz biologia, tenho mestrado em promoção da saúde, eu tentei, por diversas formas, convencê-los de que vocês estão na área da saúde. É a oportunidade de você saber como lidar com tudo isso. Porque se tem uma profissão que vai ser bastante exigida nos últimos anos, aí, ou nos próximos anos, será a profissão de psicólogo. Porque nós temos hoje muitas pessoas precisando, né, desse profissional. E também, infelizmente, alguns vão ter sequelas na área de fisioterapia. Então, nós vamos ter a profissão de fisioterapia também bastante exigida. E esses professores que não puderam ir, que optaram pelo medo, porque tinha alguma comorbidade, a gente respeitou, fizemos os nossos remanejamentos e a gente acabou ministrando as aulas híbridas, né? Sala e aluno em casa. Oliveira, você já tem um EAD, né, para o ensino superior, o ensino à distância? Ele já está ativo? Nós começamos a ofertar o IAD em outubro de 2017. Lá nós tínhamos 0 de alunos, começamos com 8 cursos. Hoje nós estamos no nosso IAD com 2.000, eu ia falar 2.000 está no presencial. Nós estamos com 20.000 alunos no ensino à distância e 62 cursos. E esses 20.000 alunos são alunos de graduação e de pós-graduação e também da segunda graduação. Estão espalhados nos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, e estão em 362 polos. Barbieri, qual a experiência do EAD no ensino superior e o novo ensino médio, a proposta do novo ensino médio, você acredita, e com essa realidade, né, da pandemia, que os professores do ensino médio se viram, né, forçados a enfrentar tecnologias que até então eles não tinham domínio, e as escolas também, de uma forma, se reinventar, você acha que é inevitável a utilização do ensino à distância também para a educação básica? Você, como gestor de escola, como professor, você acredita que para a educação básica, né, é possível qualidade com o ensino à distância? Silvio, até 2015, 2016, eu não acreditava muito na qualidade do ensino à distância. Não acreditava. Fui estudar 2016, 2017, eu vi que você pode ter qualidade. O aluno, claro, vai ter que se dedicar muito mais. Ele não tem um colega do lado para perguntar, não tem um professor ali naquele momento para responder, certo? Então, fica muito mais difícil. Tem que ser para o ensino à distância. Tem que ser um aluno que seja organizado, que seja disciplinado e que tenha ali muita vontade em buscar o conhecimento. Agora, esta experiência toda do EAD, ela veio, né, agora com a pandemia para a graduação, veio também para a educação básica. O que eu observei na prática? Nós usamos no Colégio Axia um sistema de ensino que está, desde o que nós contratamos o sistema de ensino, investindo fortemente em tecnologia. Então, todo o material didático que o aluno do Colégio Axia recebe impresso, ele tem na plataforma, que é a plataforma do sistema de ensino, que é a FTD. Então, os professores, nesses 4 anos, eles foram se habituando a usar. Agora, todos entraram de cabeça? Todos dominaram de início? De jeito nenhum. Foi muito engraçado, né, na educação básica, isso aconteceu no superior, mas na básica foi muito mais intenso, de um professor mais jovem que aprendeu a ensinar o professor que tinha mais resistência, um pouco mais velho, né, com mais experiência, vamos dizer assim, que não sabia. Então, a troca de experiência entre os professores
foi maravilhosa. sim. Foi um crescimento para o professor que estava ensinando, reforçando o que ele sabia, e, ao mesmo tempo, para aquele professor que não dominava, que tinha medo e que aprendeu. Foi muito Você legal. vê que a Nós humanidade tem tivemos. salvação, né, Barbieri? Os professores se ajudaram, né? Foi muito legal. Foi assim, nós tivemos a semana pedagógica no meio do ano e precisava de ver os professores contando os seus medos, os seus paradigmas que foram quebrados e as suas aprendizagens. Foi muito legal. A gente riu muito, a gente se emocionou muito, porque tivemos histórias maravilhosas de aprendizagem e de ensinamento, de professor ali ensinando e de aprendendo. Foi muito legal. Barbieri, você sabe que eu estou para lançar um livro, o mês que vem ele vai estar à venda já, que é o Professor que Transforma, né? Não sei se eu falei para você, está aqui um Falou. exemplar, né? Essa pandemia rendeu esse livro, né? Por 9 meses, uma gestação, ele está pronto. E aqui eu coloco vários tópicos muito importantes sobre a prática, né, diária do professor, né? Como você alcançar, o sucesso na prática do ensino. E um ponto muito importante, que até tem um capítulo meu no livro que eu falo bastante, sobre, você fez a licenciatura, eu fiz a licenciatura em biologia, e eu até queria conversar com você, porque você tem essa experiência bacana, né, tanto na parte administrativa de uma escola, na contratação dos professores de ensino médio da sua escola Waxia, e também na contratação de professores de ensino superior. O que nós percebemos é que, efetivamente, a licenciatura ela te dá uma noção teórica acerca da realidade que você vai encontrar na educação básica, né? Inclusive no ensino médio. Então, o que nós percebemos é que você aprende a ser professor no dia a dia. Eu até comentei numa outra live sobre isso também, que é uma profissão que ela, como qualquer outra, que ela precisa daquele profissional mais velho né, trabalhando como profissional, como professor, para que ele possa transmitir esse conhecimento adquirido. Então, a ideia desse meu livro é justamente essa transmissão. Então, o que você, como gestor de escola, né, você tem percebido, né, nos professores que estão sendo colocados no mercado de trabalho, finalizando a licenciatura? Eu acho que na FCV também tem curso de licenciatura, né, Barbieri? Você tem Sim. também, tem, né? Você sente que verdadeiramente o profissional ele sai preparado? Né? Você acha que essa questão de você ter um mentor para o professor é fundamental também para o sucesso da carreira? Silvio, você estava falando, né? Estou prestando atenção, claro, mas tem aqui a professora Margarete, que foi. Hoje ela dá aula para nós na UniFCV, e ela foi nossa professora no pré-vestibular. E eu vi também o Michel Tamura, né, que assumiu até um cargo importante na prefeitura, agora foi nosso aluno. Sim, o Michel foi. E também eu vi a Ana Zatar, que está lá em Curitiba, tá? Ela está em Curitiba, tem um blog que fala sobre meio ambiente, reciclagem. Ela tem aí, acho que uns 13, 14 mil seguidores. Que legal ver todos os nossos amigos. Ó. E tem a professora Juliana, que é a coordenadora do Axis. Silvio, com certeza, sabe? Com certeza o professor, quando ele sai, ele precisa dar continuidade ao seu aprendizado. Nós falamos que a graduação hoje, ela é a formação inicial. E nós vamos precisar que esse professor tenha a sua formação continuada. Um professor, se quiser ser um excelente professor, ele tem que continuar estudando e sempre. Estudando sempre. Até a Ana Zatar disse ali que o ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado. É verdade. Né? Mas agora nós tivemos aprendizado, porque nós saímos do analógico, vamos dizer assim, e fomos para o remoto emergencial, que a gente não sabia como trabalhar. O emergencial ficou 2, 3 meses. Depois a gente já não podia mais falar que era uma emergência. Eu já estava trabalhando com meus alunos. Então os professores foram atrás, eles aprenderam eu não gosto de falar dessa palavra reciclagem, né? Eles aprenderam, trocaram experiência e continuaram estudando. Então, hoje, infelizmente, não há tempo em 4 anos de você formar um excelente professor e ele sair pronto. Eu acredito, isso aconteceu comigo. Você se torna um bom professor depois de 5 anos de tablado, onde você troca Sim. experiência com seus colegas, troca experiência com os mais velhos, você faz congressos,
você participa de mini cursos, você assina revistas que são revistas científicas, você assiste muitas programações específicas na TV, que hoje que nós não tínhamos naquela época, para te ajudar. E quando você fala desse livro que você lançou, eu tenho certeza que ele vai ser muito importante, porque os professores realmente precisam se dedicar à formação continuada. E ser professor é isto, é estar estudando sempre, trocando experiência sempre, fazendo benchmark sempre. Eu visito em quase todas as cidades que eu vou, uma faculdade, um colégio ou um centro universitário. E eu aprendo muito. E trago isto para o meu dia a dia e tento colocar em prática nas minhas instituições. Barbieri, você vê que você fez o mestrado, eu fiz o mestrado, eu comecei o doutorado, né? E, teoricamente, o mestrado e doutorado deveria nos habilitar a sala de aula no ensino superior. Mas, durante a pós-graduação, o que realmente acontece é que, de vez em quando, um professor te coloca para apresentar um seminário. De vez em quando, ele te leva na graduação para você dar uma aula que talvez ele não estivesse a fim de falar com aquela graduação. Essa é a preparação efetiva que, claro, você aprende a pesquisar, você desenvolve um trabalho, você estuda muito, excelente, não estou dizendo que você não deva fazer de maneira nenhuma, muito pelo contrário, temos que estudar sempre. A questão é, o mestrado e o doutorado, você, na sua experiência com o centro universitário, o rapaz fez a graduação, fez o mestrado, fez doutorado, finaliza isso, ele está pronto para entrar numa sala de aula no ensino superior, Barbieri? Não, nem no superior, e nem na educação básica. É importante, eu falo isso com meus alunos, é importante que durante a sua formação você faça estágio desde o início na área que você escolheu. Então, se eu vou fazer uma pedagogia, a UniFCV ela tem 3.300 alunos na pedagogia. Então, se eu estou fazendo pedagogia, eu tenho que fazer desde o começo o estágio na pedagogia. Então, eu vou começar lá na educação infantil, seja no berçário, seja no final da educação infantil, no ensino fundamental. Vou começar como um professor auxiliar mesmo, vou fazer de tudo ali para aprender, porque é ali que eu vou ter a prática mesmo. Eu tenho que aliar, unir, fazer uma conexão da teoria com a prática. É claro que a gente disse que nós temos que continuar estudando. Uma pós-graduação lato sensu, ela vai te dar a noção do mercado. E a estrito sensu, que é o mestrado e doutorado, vai te preparar para o saber científico. Então, é claro que o mestrado é importante, o doutorado é importante. Primeiro você começa a pesquisar e depois você faz a sua dissertação, depois você continua a sua pesquisa e você faz uma tese. Isso é muito importante. Quanto mais professores começarem o doutorado na educação básica, com certeza a educação básica será melhor. Mas para a gente aprender mesmo é na prática. Então, por isso que eu sempre falo, meus queridos alunos, falo com meus filhos, comecem a fazer estágio no que você escolheu desde o início. Barbieri, você vê que, né, como qualquer outra profissão, seria necessário que os aspirantes a professores, né, eles tivessem justamente esse apoio que eu trato no meu livro, para que você pudesse aprender a lida diária na escola, você entender o que um coordenador espera no momento da sua contratação. E eu percebi isso na pele, e eu acho que muitos profissionais também da educação percebem, que muitas vezes a escola contrata por indicação. Ó, esse professor deu certo em tal escola, esse professor está trabalhando em tal escola, parece que ele agradou ali, vamos contratá-lo. Mas em momento nenhum dessa minha vida acadêmica, Barbieri, um coordenador, um diretor me contratou, né, no meu início de carreira, quando comecei a ser professor, e parou para conversar comigo sobre as minhas dificuldades. Quais são os seus anseios? O que está acontecendo em sala de aula? Muitas vezes ele me chamava para falar assim, ó, tal aluno reclamou disso, ou tal aluno elogiou isso, mas não era pontuado, aquilo lá aconteceu, mas não me traziam, talvez, uma ajuda na questão de como solucionar tal problema que você enfrenta nesse teu dia a dia. É muito comum, Barbieri, e você viveu isso, eu também, todo mundo, sim. Você fala, nossa, gente, como é ruim, às vezes, você ter uma aula no ensino superior e o professor, ele fala para dentro. Ele é excelente, ele é um cara super
competente naquilo que ele fez, publicou trabalhos excepcionais, porém, na hora que ele chega na sala de aula, ele parece que trava. E aí o que acontece? Os alunos não querem assistir a aula dele, eles se cansam daquela aula. Então, a própria empresa, escola, empresa, que eu percebo muitas vezes, é que ela quer contratar um bom professor, mas muitas vezes a própria escola não está à disposição de preparar esse profissional, né? De ver qual é a dificuldade que ele está tendo, né, em sala de aula, para que a sua aula seja mais produtiva, para que ele agrade. Passou-se o tempo de professor contar piada. Isso acho que não tem nem cabimento mais, né, no ensino superior. Quando nós falamos em qualidade, efetivamente, tanto na educação básica, né, Barbieri, quanto no ensino superior, é a qualidade de aula. É você saber se expressar. É você conseguir pegar um conteúdo complexo e tornar ele palatável, pelo menos para uma grande parcela daqueles alunos que estão em sala de aula. Isso envolvendo, é claro, seu carisma pessoal também, mas até esse carisma pessoal, Barbieri, eu acredito que pode ser trabalhado. Afinal de contas, na hora que você coloca o teu jaleco, ou o que for, pegou a sua pasta, entrou na sala de aula, você sabe que naquele momento tem uma plateia te ouvindo. Né? Então, não adianta você achar que por você ter feito o mestrado ou o doutorado, pronto, estou apto a entrar em sala de aula, né, e vou dar aula, né? Barbieri, como é que você faz, né, tanto no Axia quanto na FCV, nessa questão, né, da contratação de professores? Né? Existe uma preparação prévia, você conversa com eles, como é que eles têm se saído? Você tem sentido que o mercado está sendo abastecido por bons professores? Silvio, o que eu posso dizer para você? A gente vai valorizar a formação, a gente vai valorizar a indicação, certo? A referência é muito importante. A gente vai valorizar ali se ele tem mestrado, tem doutorado, mas o que é importante na UniFCV, eu sou amigo do professor Barbieri e vim aqui e vou dar aula. Ele vai passar por um processo que é um processo de análise de currículo, certo? E também uma aula teste. Então, o professor hoje, ele precisa de ter a sua formação, ele precisa ter a sua prática pedagógica para ser contratado. E é claro que nós que estamos nas instituições, nós como gestores, a gente tem que ter essa preocupação de ter a formação do professor. Por exemplo, nós temos, tanto no Axia quanto na UniFCV, 2 vezes por ano a nossa semana pedagógica. E essa semana pedagógica ela é importante que a gente traz temas e trazemos pessoas que são referência nos assuntos a serem abordados. Por isso que tanto o Axia quanto a UniFCV saíram muito bem na pandemia, porque a gente traz esse tema, tecnologia, há muito tempo. 4, 5 anos que a gente debate o tema tecnologia em sala de aula. Né? Mas é claro que alguns só aprenderam quando foram na frigideira. A frigideira começou a esquentar, teve que começar a pular. Né? Então, a tutoria, a mentoria, ela é extremamente importante. E o professor tem que ter uma coisa que cada vez está mais rara, de ter humildade e dizer, isto eu não sei, eu preciso de ajuda. Exatamente, Isso exatamente. é importante, ele precisa pedir ajuda. Né? Porque quantas aulas eu assisti, você também, como aluno, que o cara sabia muito, mas não sabia transmitir. Então, faltava exatamente a didática. Então, a empatia ela é fundamental, com certeza, mas o professor precisa pegar, transformar aquela linguagem técnica, científica, numa linguagem próxima do aluno. Se está na educação básica, é uma linguagem próxima com aquela idade do aluno. Se está no ensino superior, uma linguagem próxima, porque esse aluno já está no mercado de trabalho, já está no mundo dos negócios, ele já está trabalhando. Então, ele já está se relacionando com pessoas. Então, nós temos que pegar esta linguagem técnica, científica, e transformá-la numa linguagem que é uma linguagem entendível pelo nosso aluno. Sim, na verdade, Barbieri, tem um termo até que eu via sempre nas escolas, é que o profissional, o professor, ele vai sendo lapidado. Não tem como você estar pronto de primeira. Você é uma
pedra bruta, como vários outros profissionais. Então, essa lapidação, como você falou, leva tempo. E essa humildade de você aprender, de você ouvir. Barbieri, no dia a dia, na escola, no ensino médio, no ensino superior, né, ao contratar um professor, o que exatamente um diretor, um coordenador espera do seu profissional professor? Perfeito. Hoje, nós contratamos um professor que tenha na sua cabeça, que além da sua formação técnica, da sua experiência, ele tem que estar aberto ao novo. E ele tem que estar, hoje, muito mais claro ainda, tem que usar a sua tecnologia. Hoje, em qualquer profissão, a gente contrata as pessoas pelo currículo e contrata pela sua formação. Mas para ela se manter, ela tem que ter ali trabalhado os seus comportamentos. Então, são as atitudes comportamentais que irão manter o profissional no mercado de trabalho, inclusive o professor. Então, ele tem que ter a empatia para tratar com o aluno, a empatia para tratar com seus colegas e com seus superiores. Além disso, o professor, ele tem que ser um professor extremamente organizado, porque nós trabalhamos com datas. Exatamente. E existe Sim. um calendário acadêmico e nós Eu temos coloquei que um capítulo só para isso no meu livro, justamente essa questão da organização. Né? O que a coordenação, o que a direção pedagógica espera do seu profissional, né? temos que Dentro ter da escola. organização, nós temos que seguir o calendário acadêmico. O aluno não pode chegar no dia que está marcado no calendário, que é prova, e o professor chegar lá e não preparou a prova. Ou ele não pode chegar para fazer a prova e a coordenação não imprimiu a prova porque o professor não entregou. Certo? Então, isso é inadmissível hoje para o professor. Então, ele tem que ter a formação acadêmica, ele tem que ter experiência, ele tem que ser organizado, ele tem que ser disciplinado e tem que ter empatia. Certo? Isso é fundamental Certo. hoje. Ô Barbieri, você dentro do sindicato, né, como vice-presidente do Sindicato de Escolas Particulares, né, trabalhando com educação há tanto tempo, você é professor também, eu sei que é uma pergunta complicada, né, mas como que você vê como que nós poderíamos, né, incentivar alunos de alta performance, vamos falar assim, né, os alunos de excelência que nós temos na educação básica, para abraçar a docência. Afinal de contas, todas as profissões de qualquer corpo social, em algum momento passou pelas mãos do professor. Mas eu acho que é uma escolha, muitas vezes, deixada assim, olha, não sei, até uma questão familiar. Mas você, como gestor, como diretor, né, nós precisamos, né, que o mercado seja abastecido com professores com qualidade. Né? O que seria necessário para que o jovem abrace a docência por opção? Silvio, primeira coisa, a gente, quando estudava história, né, a gente via que desde Portugal, Espanha, quando chegaram aqui, né, no Brasil, os portugueses, e daí a gente teve, né, chegando aqui imperador, chegando a família real, tal. Quais eram as três profissões valorizadas naquela época? Era a engenharia, certo? A medicina e era também o direito. E ainda continua muito bem valorizado. Por quê? São profissões muito organizadas, tá? Profissionalmente. Os conselhos são fortes, os conselhos são organizados. O que nós precisamos é ter, primeiro, o professor se respeitando, o professor se valorizando, certo? Brigando pelos seus direitos, brigando pela sua formação de qualidade, para que ele possa inspirar mais pessoas, e daí eu entendi o que você quis dizer, isso aconteceu lá na Coreia, mais pessoas que tenham ali o hábito de estudar, que sejam organizados, que tiram boas notas, que venham ser professores. Porque, como você diz, nós somos professores e professor é a profissão das profissões. E é muito legal, né? Nossa, a Dani Zardo, a Ana Zatar, que coisa boa, né? A gente tem que mostrar para eles que nós somos
respeitados, nós nos respeitamos, e daí nós vamos ser melhores remunerados, e isto irá atrair cada vez mais pessoas por acharem, como é o médico, o advogado, o engenheiro, profissionais respeitados pela sociedade. Então, primeiro nós temos que nos respeitar. Eu fico muito chateado quando eu vou num evento e eu vejo assim que as pessoas estão no evento educacional, mas eles estão mais preocupados com o lanche que vai ser servido. Eles estão mais preocupados que hora vai terminar. Eu fico muito bravo com isso. É verdade, Gabriel. As pessoas têm que ir lá. A comida é o conhecimento do palestrante. A comida é a experiência que o palestrante vai passar. Claro que saco vazio não para em pé, mas a nossa maior preocupação é a preocupação com o conhecimento, buscar esse conhecimento. Eu já me deparei com tudo isso que eu falei, não estou inventando nada, né? Muitas vezes no Cinep a gente faz a pesquisa e as pessoas ficam colocando lá, o coffee break não estava bom. Caramba, como estava o palestrante? Como estava o tema? Isso que mais interessa, né? Então a gente tem que valorizar a nossa profissão. Eu aprendi, sem falar de lado A ou lado B, eu aprendi há muito tempo atrás, logo no começo, que eu comecei a conhecer o Fernando Henrique, que ele dizia, antes até de ser presidente, qual é a sua profissão? Eu sou professor. E daí, mesmo como presidente, qual é a sua profissão? Professor. Eu sempre falo, quando vou fazer um check-in, certo, num hotel, qual a sua profissão? Eu sou professor. Primeiro ponto, pois não podemos ter vergonha. Sim, exatamente, não podemos ter vergonha. Barbera, o que você falou é verdade. O profissional, como todos os profissionais, a nossa profissão, né, ela não pode ser diminuída. Nós temos um valor social muito importante e o profissional, independente se ele está na rede particular de ensino, se ele está na rede pública, se ele tem uma segurança maior na questão da sua empregabilidade, mas o mais importante, independente de tudo isso, é que ele busca excelência. Ele busca o melhor, ele tem que buscar sempre ser o melhor naquilo que ele está fazendo. Até você falou na questão da atualização, de você fazer um curso, eu já fui em tantos, Barbieri, que eu vejo os professores no fundo da sala batendo papo, fazendo desenho, jogando papelzinho. Comportamento de aluno em sala de aula, muitas vezes de fundão. Eu vejo professores mais preocupados em pegar comida, porque o coffee break. Né? Então, na verdade, Barbieri, né, eu acho que muitas vezes, né, o profissional, professor, eu sempre comento sobre isso, ele veste aquela carapuça da vítima e fica ali se vitimizando. Ele tem que buscar a excelência, ele tem que buscar ser o melhor no que ele faz. Esse seria o primeiro passo individual que cada um nós... mas a vontade política, mas o governo, mas o salário. Sim, merecemos um ótimo, excelente salário, todos nós merecemos, todo profissional merece, sim. Mas tem que ter a contrapartida. Nós temos que produzir sem preguiça, né, Barberi? Produzir, nós temos um compromisso com a educação. Né? Então, se você fez essa escolha, tem que ser uma escolha. Você não pode ser jogado nessa profissão. Você escolheu essa profissão, você vai ser um professor, você precisa buscar a excelência sempre naquilo que você faz. Acho que esse é o primeiro passo fundamental para que a educação ela comece a melhorar. E é claro, com vontade política, sem dúvida, isso é fundamental também, mas nós, individualmente, temos que mudar o nosso pensamento como professores, né, Barbieri? Não podemos ser vítimas o tempo todo quanto a isso, né? E ser coniventes com piadinha a respeito do professor, né? Eu acho que já deu, né? Essa história de piadinha com o professor. Mais um sofredor. O coitado. Não sei o quê. Isso aqui é carro de professor. O que é isso, gente? Né? Nós temos que valorizar a nossa profissão, né? Barbieri, eu acho que está dando nosso tempo aqui. Olha, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. Né? Eu queria só finalizar aqui com você, né, Barbieri? Você falou aqui da questão do profissional, né? Da educação, do planejamento, que você está já na tua escola. Como é que você enxerga 2021? Você acha que para a educação, né, você acha que esse aprendizado 2020 serviu, né, para que a gente verdadeiramente aprenda que a vida é uma surpresa em todos os aspectos. Muitos setores saíram perdendo, a educação perdeu também, não teve como, né, Barbieri? Eu vejo meus filhos aqui em casa, mas você está otimista, temos que ser, né? Você está otimista com 2021? Eu estou.
Eu estou aqui ouvindo você, vendo aí a professora Margarete falando, a Ana Zatar. O Sérgio Verona foi nosso aluno lá em Apucarana. Hoje ele mora lá em Florianópolis, falando. Ele Super achou que nós gente. não mudamos nada, né? Não é? É, é, é Ai, o formal. a Dani Zardo aí também, sua Organizado amiga. também. Foi nossa É, aluna. É. Silvio, 2020 vai ser realmente um ano divisor para a educação brasileira, não tenho dúvida. A gente aprendeu muito e muito rápido. Foi como muitos empreendedores que acabam sendo empreendedores por necessidade. Então, o professor se viu obrigado a estudar e aprender. E isto vai ser maravilhoso, não só para 2021, mas para 2022, para 2023 e para o resto da vida. A gente sabe, né, você como agrônomo, eu como farmacêutico, a gente está aí na área, né, um pouco ligado à saúde, embora a gente não seja profissionais da saúde, a gente sabe que esse vírus não vai embora. Ele não vai embora agora, ele vai ficar durante muito tempo entre nós. Então, os nossos cuidados terão que ser dobrados ainda. E você sabe também que a vacina não vem para todo mundo. E eu ouvi muitas pessoas falando, para preservar a vida, a escola tinha que ficar fechada. Então, escola fechada, vida preservada. Eu ficava muito triste com isso, porque a escola ela é um ambiente seguro. A escola é um ambiente onde nós temos profissionais qualificados para atender o aluno, né? Então, os nossos técnicos, os nossos colaboradores, os nossos professores aprenderam muito em 2020. Cansaram muito, porque trabalharam dobrado, triplicado. Então, todo mundo fez tripla jornada, certo? E este aprendizado, ele vai ser um aprendizado que vai sedimentar a educação para os próximos anos, ou até para as próximas décadas. Eu tenho certeza disso, que eu estou ouvindo muito os meus coordenadores, os meus professores falando sobre isto, né? Hoje estou muito feliz, ainda não gravei a mensagem para os meus professores, eu vou gravar, porque eu busquei muito essa abertura das escolas, que é um absurdo a escola estar fechada, um erro tremendo, porque a gente quer colher, ensinar e continuar crescendo junto com os nossos alunos. Ótimo, Barbieri. Muito obrigado, né, por você ter participado. Um abraço para você, sucesso na FCV, sucesso no Axia, e que tenhamos um ano excelente, sem dúvida. Tenho certeza também que vamos ter, né, em todos os aspectos, e que tenhamos sempre saúde, né, que é muito importante para a esposa. A saúde é o primeiro ponto muito importante, né, para tudo. Tá? Barbieri, obrigado, viu? A gente aprendeu neste ano que a saúde é mais importante de tudo. Você esquece, né? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Sucesso no seu livro, sucesso aí nas suas palestras. Conte comigo, conte com a UniFCV, conte com o Axia. Um forte abraço para você, para a Janaína e para as crianças todas. Manda um beijo para a Márcia e para os filhos também. É isso. Abraço, Barbieri. Até logo. Muito obrigado, viu? Até logo, gente.